Olá, estarei aqui falando um pouco acerca da pesquisa, cujo tema é Mapeamento das Políticas Públicas e Legislação acerca da comunidade LGBTQIAPN+, cujo autor sou eu, Danilo Santos Fernandes Silva, e a orientadora, professora doutora Denise Braga Sampaio. A presente pesquisa aborda a temática da diversidade de gênero e sexualidade, destacando a luta por visibilidade e reconhecimento enfrentada por corpos discentes, como os da comunidade LGBTQIAPN+. A partir das contribuições de Foucault, Scott e Butler, discute-se como a invisibilidade e a visibilidade desses corpos é promovida pelos dispositivos legais, tendo por planos de fundo o cenário legislativo brasileiro. Partindo para uma visão mais ampla e social, ao falarmos da diversidade de gênero e sexualidade no século XXI, percebemos que a temática ainda é um tabu para as sociedades, haja vista que existe um terreno de disputa criado entre corpos considerados hegemônicos e corpos considerados discentes. Essa disputa gera movimentos de visibilidade e invisibilidade de voz e silenciamento, de institucionalização e criminalização das epístemes, vivências e memórias de corpos lésbicos, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexos, não binário, entre outros. Passando também uma perspectiva mais arquivística sobre o assunto e diante do que já foi exposto, entendemos que os documentos de arquivo servem como evidências da atividade humana, destacando sua função crucial na preservação de memória coletiva e na garantia da transparência e prestação de contas. Seguindo a essa linha de pensamento e sabendo que a documentação possui múltiplas funções valiosas, tanto para a arquivologia quanto para a sociedade, pode-se citar a definição de arquivo para a professora Luciana Duran. Segundo a autora, um documento arquivístico é definido como registro em qualquer tipo de suporte, produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no curso das suas atividades e preservado por um valor informativo, administrativo, jurídico ou histórico. Os aspectos metodológicos da pesquisa foi realizado um mapeamento dos projetos de lei contidos no Senado Federal, utilizando alguns termos como gay, LGBTQIAPN+, GLS e homossexualismo, entre outros termos. Com pelo menos 70 dispositivos legais analisados até o momento, observamos alguns aspectos desses dispositivos a respeito da comunidade. Entre eles, 41 são a favor da comunidade, 26 dispositivos anti-comunidade e dentre esses, 7 não estão associados diretamente à comunidade. Nessa mesma perspectiva, podemos analisar o quadro que contém projetos de lei, decretos e decreto-lei, projeto de decreto legislativo, subemendas e emendas constitucionais, medidas provisórias e resoluções e outros dispositivos. Esses dados foram levantados durante a pesquisa. Voltando para a arquivologia, é importante salientar o contexto de produção desse documento para a arquivologia, destacando sua relação com as atividades e funções da entidade que produziu ou recebeu. Além disso, também pode ser ressaltado a autenticidade, a confiabilidade e a integridade que são fundamentais para documento arquivístico, que deve ser preservado ao longo do tempo para garantir sua utilidade e credibilidade como fonte de informação. Logo, o documento arquivístico é de fundamental importância para a comunidade, para que seja estabelecida uma análise histórica e social da própria comunidade LGBTQIAPN+. E por meio deste que há o desenvolvimento das ciências sociais, entre elas a sociologia, a antropologia e o direito, registrados em documentos de caráter científico, avaliadas e consensuadas por seus pares, além da luta da própria comunidade, que também tem seus registros de forma de atas, reunião de coletivos, fotografias de eventos, produção cultural, documentos pessoais que ajudaram a sociedade a ter uma contraposição ao pensamento anti-LGBTQIAPN+. Por fim, baseando-se no que já foi apresentado, percebemos a complexidade e os desafios que a diversidade de gênero e sexualidade enfrentam historicamente. Os dados da pesquisa enfatizam a necessidade de se olhar para a comunidade LGBTQIAPN+, na interseção entre gênero, sexualidade e legislação, à luz da documentação produzida por nossos legisladores. Nesse sentido, também torna-se importante que essas informações sejam disseminadas e cada vez mais pesquisadas para que temas como esses saiam do esquecimento e se tornem cada vez mais luta e melhoria para a sociedade, para a comunidade. Por fim, é importante lembrar que existe diversidade na sociedade desde os primórdios, e mesmo assim, ainda na atualidade, é possível ver que meios de comunicação propagam notícias falsas e alguns dispositivos legais ainda registram tantos projetos que são direta ou indiretamente anti-LGBTQIAPN+. Essas foram as principais referências e é isso. Muito obrigado.